E depois daqueles dias, sua esposa Elizabeth engravidou e escondeu-se por 5 meses, dizendo assim: O Senhor fez comigo nos dias em que ele olhou para mim, para tirar minha vergonha entre os homens. Vamos fazer um especial de Natal em Lucas, capítulo 1. Elizabeth estava grávida pela promessa do anjo Gabriel, do sacerdote Zacarias, que tinha ficado mudo, porque não tinha acreditado que iria ser pai de um profeta. Queria preparar o caminho do Senhor. Mas Elizabeth ficou muito feliz, porque era um opróbrio a mulher não engravidar. E aqui nós vemos que hoje, na Igreja Católica Romana, se fala de Maria sempre virgem, etc, etc. Que não teve filho, mas a Bíblia, o Evangelho fala que ela teve 3 filhos homens e filhas. Talvez, então, Maria teve de 6 a 7 filhos com Jesus Cristo. Mas por que isso? Porque os romanos eles trouxeram muitas tradições do seu direito canônico, seu direito romano, das vestais, que o Estado se confundia com a adoração religiosa dos pagãos, dos deuses romanos. E as meninas de 12 anos virgem serviam 30 anos, 10 aprendendo, 10 servindo e 10 ensinando no templo de Vesta, uma deusa junto ao Fórum Romano. Então, o Fórum de Roma, a religião de Roma, do Império Romano Pagão, era servida por virgens, chamadas vestais. E quando o Evangelho chegou a Roma, deu-se um jeitinho de se incorporar essas tradições, e para isso se fez uma teologia inventada de que Maria não teve filhos e que Jesus saiu pela barriga de Maria, etc. E ela sempre foi virgem, nunca coabitou com o seu esposo José. Então aqui nós vemos que Elizabeth diz que tirou a vergonha dela não ter filho. Então, para a cultura de Maria, era vergonha não ter filho. Não era como as vestas, que serviam a Deus virgens. Não, Maria se viu como esposa do lar, 6 ou 7 filhos. E o anjo Gabriel anunciou então o nascimento de Jesus para Maria. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E o anjo se aproximou dela e disse: Salve tu, que és muito favorecida, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ela ficou perturbada com o que ele disse, pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. Então a gente fica apavorado. Eu tive um sonho de ficar apavorado com homens brancos e um cavalo branco muito bonito. No meu sonho eu clamei o sangue de Jesus e fiquei apavorado. E a gente deve ter um certo cuidado com essas visões de anjos, de seres de luz, porque o diabo também se faz de luz, né? Então a gente precisa ter uma visitação e ter diálogo com essas aparições, se eles são da graça de Cristo, do sangue de Cristo, ou estão se fazendo de anjos eleitos, e se eles vêm nos ajudar. Os anjos que vêm nos ajudar são poderosos, mas são graciosos, e esses nós podemos nos comunicar, e eles se comunicam conosco, dizendo sobre o mistério de Deus, o mistério de Cristo. E vendo ela ficou perturbada com o que ele disse, pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. E o anjo lhe disse: Não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e lhe darás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Então, o trono de Davi, sobre a casa de Jacó. Hoje temos aí a Igreja Católica Romana, que adaptou alguns dogmas, algumas crenças pagãs de Roma, da deusa Veste, na sua teologia, e os judeus que não creram em Jesus estão seguindo a tecnologia, a defesa tecnológica da sua nação, esperando um Messias, e será um Messias falso que eles vão querer
empoderar, porque rejeitaram Jesus Cristo como seu Messias. Então nós estamos no meio desse patati patatá, uma palhaçada, né? Um lado se coloca coisas pagãs e o outro se coloca dúvida no messianismo de Jesus. Então nós temos que ter equilíbrio para ficar no Evangelho e na Igreja Apostólica Católica. Então ele será o Filho do Altíssimo, mas ele governará sobre todas as nações. E por isso que os judeus, os cristãos, são tão odiados, porque eles têm um Messias bíblico, ou pelo menos procuram ter, né? Então disse Maria ao anjo: como será isto, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti, por isso também o santo nascido de ti será chamado de Filho de Deus. E eis que a tua prima Elizabeth também concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para ela, que era chamada estéril, porque com Deus nada será impossível. E disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Maria se levantou naqueles dias e foi apressadamente à região montanhosa para uma cidade encontrou na casa de Zacarias e saudou Elizabeth. E aconteceu que quando Elizabeth ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre, e Elizabeth foi cheia com o Espírito Santo. E ela falou em alta voz, dizendo: Elizabeth, abençoada és tu, Maria, entre as mulheres, abençoado é o fruto do teu ventre. Ele não sabia o nome ainda do filho, que era Jesus. E por que motivo isto para mim, que a mãe do meu Senhor venha a mim? Pois eis que assim que a voz da tua saudação soa aos meus ouvidos, o bebê saltou de alegria no meu ventre. E abençoada que creu, porque haverá cumprimento das coisas que foram ditas pelo Senhor. E Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito regozijou-se em Deus meu Salvador. Pois ele tem considerado a humildade da sua serva, enquanto eis que daqui em diante todas as gerações me chamarão de abençoada, porque aquele que é poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome, e sua misericórdia está sobre os que temem, de geração em geração. Ele mostrou força aos seus braços, ele espalhou os orgulhosos na imaginação de seus corações, ele derrubou os poderosos de seus assentos e exaltou os humildes. Ele encheu de coisas boas os famintos, e ao rico ele enviou o vazio. Ele ajudou a seu servo Israel em lembrança da sua misericórdia, como ele falou a nossos pais Abraão e a sua semente para sempre. E Maria ficou com ela em torno de 3 meses, depois voltou para sua própria casa. E então aqui nós temos o Magnífica de Maria, a oração e a profecia. Essa profecia se cumprirá na volta de Jesus. Ele irá reinar sobre todo Israel, e as misericórdias de Deus para Israel todas se cumprirão nesse dia que a igreja é arrebatada, ressurreta, esvaziado o cemitério de todos os cristãos, junto com os judeus convertidos, voltarão como um raio de repente de oriente a ocidente, com as miríades de anjos, com os santos, para fazer vingança sobre aqueles inimigos de Israel e da igreja, que esperou 2000 anos por esse grande dia. Ele é a semente de Abraão. Amém? Então esse é o especial de Natal, que eu vos deixo essa mensagem dos anjos, da volta do Senhor Jesus, que Jesus cresça e nasça no coração de cada um de nós, em santificação do Espírito Santo. Com Maria e Elizabeth, que se encheram do Espírito Santo, sejamos nós também cheios do Espírito Santo e da profecia e da luz do Evangelho. Amém? Graças a Deus, e agradecendo por esse ano de 2025, apesar das perdas, eu particularmente, pessoalmente, Jesus levou minha mamãe. Foi triste, foi um ano de tristeza para nós, mas tudo conforme a vontade de Deus. Agradecemos também por muitas realizações, muitas vitórias e saúde, e vamos esperar feliz um ano novo também, de graças e bênçãos que se aproxima, 2026. Esse é o Solo Alfa, oferecimento do Ministério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo, localizador Luz e Glória, para o Grupo Cruz e Força e Fé, WhatsApp também. E você dê um like, compartilhe essa mensagem de Natal para você e sua família, seus amigos. Até uma próxima oportunidade. Comente. Abraço.